Olá pessoal, eu sou Marcão, muito prazer, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Hoje é dia 12 de dezembro de 2018 e eu quero compartilhar algumas coisas, inclusive coisas que aconteceu comigo, certo? E mostrar para vocês aonde Deus atua e aonde Deus não atua. O que é crença dos homens e o que é milagre de Deus. Nós precisamos ler. Você que acredita nesses caras aí, né? Nessa tal de mediunidade. Lembrando que eu não estou falando mal do espiritismo. Não estou falando mal da religião. Não estou criticando as pessoas, a fé das pessoas que acreditam no espiritismo. Tenho total respeito pela fé de vocês, tá? Gosto muito do trabalho que vocês fazem dentro do espiritismo, com caridade, ajudando pessoas. Só que canalhas devem ser denunciados. Canalhas que praticam de forma intencional abuso sexual com mulheres indefesas, que acreditam que vão em centros espíritas, em qualquer outro centro religioso, acreditando, né, que vão ser curadas através de Deus e praticam maldades com essas pessoas, elas devem ser denunciadas. Até mesmo porque aumentou muito o número de prática, o número de charlatanismo, digamos assim, usando a fé das pessoas, a ingenuidade das pessoas, para que esses caras, essas pessoas, alguns centros de várias religiões pratiquem as suas charlatanices, as suas maldades. Que adianta você praticar bondade com meia dúzia de pessoas e você do outro lado da balança cometer maldade com as outras meia dúzia de pessoas? Hã? Que adianta? Você acha que Deus não está vendo isso? Se você tem um dom de cura, você tem que praticar o seu dom de cura. Você tem que servir aos dons que Deus deu para você. Só que existe, como eu disse para vocês, uma quantidade de charlatanismo usando a fé das pessoas, e isso é cada vez maior. Estão usando a ignorância das pessoas, a crença das pessoas, a fé das pessoas para enganarem, simplesmente enganarem. E aí você acredita num sujeito desse, certo? E pode ficar com uma sequela pro resto da vida ou até mesmo morrer, como já aconteceu. Certo? Existem várias mortes confirmadas aí ao longo do tempo e até hoje que aconteceram em locais como esse da casa desse tal de João de Deus. Nesse vídeo aqui, ó, você está vendo, né? Se não me engano, é uma reportagem do SBT, do Cabrini, onde ele mostra este homem, um homem que estava com um problema no olho. E aí, o que foi feito por esse tal de João de Deus? Ele pegou uma faca e com a ponta da faca ele ficou raspando em cima do globo ocular da pessoa. E o que aconteceu? Melhorou? Não, não melhorou. Pelo contrário, a médica que atende o rapaz, a médica que cuida, né, de fato, que estudou para isso, tem um conhecimento para falar com propriedade o que existe de fato com o olho do rapaz, ela falou que o olho do cara estava pior. Que ele, antes de fazer essa tal cirurgia espiritual com esse tal de Deus, ele enxergava um pouco melhor e depois dessa tal de cirurgia, a visão desse cara piorou, ficou praticamente comprometida. Então eu quero explicar para vocês, é preciso dividir as crenças praticadas por homens, certo? E os milagres concedidos por Deus, que foi o meu caso. Eu era uma pessoa, um rapaz, que fumei dos meus 11 anos de idade até os 19 anos de idade. Nos meus 19 anos de idade eu estava fumando quase 2 maços de cigarro e no fim de semana essa quantidade desculpem, essa quantidade chegava a quase dobrar quando consumia cervejas
e bebidas alcoólicas. Eram os meus dois vícios, cigarro e bebida alcoólica. Só que chegou um determinado momento que eu me vi de joelhos diante desses dois vícios. Eu estava totalmente de joelhos, não tinha como escapar, me via ali como um escravo, principalmente diante do vício do cigarro. Já havia tentado parar 2 vezes, sem sucesso, então eu recorri a quem? Ao João de Deus? Não. Eu recorri ao poder de Deus, porque é assim que a gente tem que fazer, conforme está na Bíblia. Se a gente quer alguma coisa para ajudar a nós mesmos, né, principalmente quando se trata de doença, a gente tem que pedir de todo o coração, de toda a verdade que há em você para Jesus Cristo e o Deus Todo-Poderoso. E foi exatamente isso que eu fiz. Certo? Jesus, enquanto ele esteve na terra, ele não ensinou exatamente isso? As curas que ele praticou com as pessoas, com cegos, com mudos, com leprosos, foi exatamente através de quê, pessoal? Foi através de fé. Da fé da pessoa, porque ela acreditava que poderia ser curada, e o poder de Deus. O milagre do poder de Deus através do nome de Jesus Cristo. Então, um milagre, uma cura, sem que qualquer pessoa penetre algo perfurante em você, porque isso não é de Deus, isso é uma crença humana, é uma prática humana, não é de Deus. É somente dessa forma que o milagre de Deus, uma cura de Deus aconteça nas nossas vidas. Fora isso, é coisa humana, é crença humana, são práticas humanas, certo? Então, o que aconteceu comigo? Como eu me via diante de uma escravidão, porque vícios também são considerados como doenças, certo? Eu fiz uma oração de todo o meu coração, dobrei os meus joelhos para Deus, fiz uma oração sincera, pedindo para que Deus retirasse o vício da minha vida, retirasse aquela maldição da minha vida, e que assim como eu havia entrado no mundo limpo, sem vícios nenhum, eu queria voltar a essa purificação. Eu queria ser purificado novamente através do sangue de Jesus e na minha sinceridade que ele iria me conceder essa cura espiritual. Olha só a diferença. Não é cirurgia espiritual. Cirurgia espiritual é através de crença humana. Cura espiritual é a fé entre nós e o verdadeiro Deus através do nome de Jesus Cristo. E nessa noite eu fiz de todo o meu coração essa oração. No dia seguinte, quando eu acordei, isso é uma prática comum de qualquer viciado, qualquer promessa que a gente faça no dia anterior, a gente esquece. Porque a primeira coisa que a gente lembra quando a gente acorda, principalmente com cigarro, é justamente ir atrás do cigarro para fumar, para alimentar aquele vício maldito. E foi o que eu fiz. Eu já havia esquecido toda aquela oração que eu havia feito na noite anterior e fui direto no cinzeiro para fumar. Só que o grande poder de Deus eu senti neste exato momento que eu peguei o cinzeiro para alimentar novamente o meu vício. Só de lembrar eu chego a arrepiar, porque ali eu senti o verdadeiro poder de Deus. É de arrepiar, porque eu peguei o cinzeiro e quando eu levantei o cinzeiro para próximo do meu rosto e senti aquele cheiro do cigarro, me deu uma baita vontade de vomitar. Me deu uma baita ânsia de vômito. Vocês não têm ideia do que eu senti naquele momento. E eu automaticamente me arrepiei. E como a minha mãe estava na cozinha, eu falei bem alto para ela. Falei, mãe, em nome de Jesus, em nome do Deus Todo-Poderoso,
eu estou curado desse maldito vício de cigarro, porque ele ouviu e atendeu as minhas orações. A partir de hoje, eu não vou fumar mais. Porque eu senti naquele momento que Deus atuou de forma poderosa na minha vida e atendeu as minhas orações e me curou, me concedeu um milagre, fez um milagre, me arrancou uma doença. É assim que Deus atua. Um milagre de Deus, uma cura espiritual, Deus não vai usar nenhuma pessoa para penetrar qualquer objeto perfurante em você para retirar uma doença. Como esse tal de João de Deus ou qualquer outra pessoa que usa essa desculpa de mediunidade, não que isso não exista. Não que eu não acredite nisso. Longe disso. Mas acontece que existem charlatões, certo? E usar esse tipo de situação, atribuindo essas coisas a Deus, não é certo. Acabei de contar a minha história para vocês, certo? Onde Deus atuou de forma limpa, como Jesus atuou de forma limpa para curar cegos, fazer cegos enxergarem, fazer mudos ouvirem, fazer leprosos se limparem, fazer aleijados andarem de forma limpa, sem penetrar qualquer objeto cortante nas pessoas. Certo? Então entendam que cirurgia espiritual é uma crença humana. Se você vai a um centro ou qualquer centro desses esperando o milagre de Deus através dessas pessoas, você está se entregando à crença dessa pessoa, você está se entregando à doutrina dessas pessoas e não está se entregando a Deus, diretamente a Deus. É isso que acontece. As pessoas acabam acreditando na crença daquelas pessoas. Como é o caso do João de Deus. Certo? E aí as investigações, nesse caso aí, vão mostrar quem realmente, aliás, já está mostrando quem realmente esse tal de João de Deus. Várias mulheres, mais de 200 mulheres, já foram ao Ministério Público, inclusive a sua própria filha, filha do médium João de Deus, relembra abusos que sofreu na infância. Certo? Então, percebam que isso não tem nada a ver, não tem um vínculo nenhum com Deus. É uma crença das pessoas, infelizmente, por ignorância, por não conhecerem a palavra de Deus, por não conhecerem o Evangelho de Deus e não acreditarem verdadeiramente no poder de Deus, se entregam a essas pessoas como o tal João de Deus, que não é de Deus coisa nenhuma, certo? Porque se fosse de Deus não teria abusado sexualmente dessas mulheres, não teria abusado da sua própria filha, conforme a sua própria filha relata, certo? E isso é mais coisa do inferno do que o próprio Deus. Inferno, quando eu digo, se trata a pecado, se trata de... vamos ficar somente no pecado, certo? Maldade, vamos definir assim, inferno como maldade. É exatamente isso que esse tal de João de Deus, que não é, como eu disse, de Deus coisa nenhuma, e sim está praticando coisas do inferno, praticou coisas do inferno. Se ele curou pessoas, né? Acredito eu que foi através da própria fé das pessoas, não das coisas que o próprio João de Deus, o João do Capiroto, praticou. Infelizmente, né, tem vários vídeos aqui, pessoal. Ó, esse da córnea aqui, onde ele pega uma faca, começa a raspar no olho do cara, né, no olho da pessoa, para falar que tá curando, tá tirando uma catarata do olho da pessoa. Isso é uma baita de uma mentira. Isso é crença humana, isso não tem nada a ver com Deus. Isso não tem nada a ver com Jesus Cristo, não tem nada a ver com o Evangelho. Não tem nada a ver com cura espiritual, isso não é cirurgia espiritual. A cura, ou seja, a cirurgia espiritual, entendam que é um elo entre você, o seu verdadeiro eu e o poder de Deus.
É simples assim, sem penetração de qualquer objeto no seu corpo. É simples assim. Então não se deixe enganar por esse tipo de pessoa. Certo? É melhor que você vá a um médico que estudou, que tem conhecimento, certo? Que também é um dom de Deus, só que é uma forma física. É um dom de Deus porque foi permitido aquelas pessoas, né, como os médicos, por exemplo, adquirirem conhecimentos. Isso também é um dom de Deus. Só que quando a gente trata de coisa relacionada à espiritualidade, cirurgia espiritual, cura espiritual, entendam que nada pode ser perfurado no teu corpo. Nada pode ser, como que eu posso dizer, praticado de forma material, com nenhum tipo de objeto cortante, perfurante no seu corpo, nada disso. Beleza? Então, passem esse vídeo adiante. Você que tem alguém na família, que tem algum amigo que acredite nisso, abra os olhos dessa pessoa, né? Ou você mesmo que está passando por algum problema de saúde, peça ajuda a Deus de todo o seu coração. Se você não conseguir, procure um médico. Procure um profissional que tenha conhecimento. Não caia na lábia dessas pessoas. Se você quer fazer um tratamento alternativo, uma medicina alternativa, com medicamentos fitoterápicos, com medicamentos com ervas medicinais, você faça, mas não deixe ninguém perfurar o teu corpo. Não deixe nenhum idiota, com todo respeito, né? As pessoas que são espíritas, que acreditam, eu estou falando mal aqui do espiritismo, respeito a sua fé, mas você tem que ficar com os olhos abertos. Certo? Não deixe ninguém enfiar nada no teu corpo, colocar nada no teu olho, raspar o teu olho, perfurar o teu olho, perfurar o teu corpo. O que é isso? Isso não é de Deus. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado da minha experiência de vida, que possa servir aí de alguma forma na vida de vocês e que vocês compartilhem esse exemplo com outras pessoas também, para que outras possam ser ajudadas com esse testemunho, beleza? Eu fico por aqui, um grande abraço a todos, fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo.